Um oferecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um sindicato fundado em 27 de outubro de 1988. Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. São 10 horas em ponto. Nosso encontro semanal com você, servidora pública, com você, servidor público, TV Sim Direta na área, sextou. E hoje nós vamos conversar sobre as ações, sobre os movimentos da diretoria de aposentados. Para isso eu pedi aqui para o Show abrir a nossa tela. Eu estou recebendo essas duas moças bonitas aqui, a nossa diretora de aposentados da gestão anterior, a Edneuza, e logo a seguida do Renê, a nossa atual diretora de aposentadas, a Fátima, de aposentados e aposentadas, a Fátima, e também o nosso diretor de imprensa, o Renê. Volta aqui pro Renê. Estão querendo te queimar aqui, Renê. Nosso diretor de imprensa, Renê, que vai falar sobre as ações do Sim Direta durante a semana, tudo mais, para que você fique sempre ligado. E tem coisa nova aí, tem recado aí, quarta-feira, já guarde a agendinha para comunicar para vocês. Enquanto isso, o Saim vai te mostrar como você também pode participar desse programa. Participar da TV Sim Direta é muito fácil. Se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, aproveite esse espaço de comentário e envie a sua pergunta. Assim mesmo, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, também pega esse espaço de comentário e envie a sua pergunta. Ou envie a sua pergunta através do WhatsApp 61 99624 7771. Participe das transmissões ao vivo do TV Sim Direta. É isso aí, participe, fortaleça cada vez mais esse seu canal de comunicação. Eu vou dar meu primeiro bom dia aqui a Edneuza. Ela foi diretora de aposentados da gestão anterior, mas nunca abandona a diretoria, está sempre por conta das demandas dos aposentados. Eu vou lhe perguntar, quais são as principais demandas hoje dos aposentados? Edneuza, bom dia, aqui para a câmera do Júnior. Bom dia, Valdir, bom dia aos meus colegas que aqui estão, Renê, Fátima, com quem eu tenho o prazer enorme de estar agora no programa com ela, e que já trabalhamos antes em ações sindicais, E bom dia também à diretoria do Sim Direta, Ibrahim, o nosso presidente, e aos funcionários, os nossos colaboradores. E lembrando aqui as duas colaboradoras do atendimento, a Adriana, a Edilene, a Edinalva, que não está passando muito bem, E aos demais companheiros lá. Valdir, e bom dia a você que está nos acompanhando também. As demandas em relação aos aposentados, eu até estava pensando antes de sair de casa. Parece que a pessoa aposenta, o mundo acaba para ele é esquecido, ele passa a ser assim, fica na retaguarda, E ele não tem acesso mais a nada, até parece que ele não come, ele para de comer, aposentou, parou de comer, Porque não recebe mais o auxílio alimentação. Então, as demandas que a gente tem são essas, os processos, o plano Collor, que a gente encaminha lá para o escritório do Dr. Marconi, e tem essas questões aí que a gente estava até conversando agora, essa pauta, para levantar essa bandeira em relação até auxílio alimentação, porque não é porque a pessoa aposentou que ele não vai se alimentar, ele tem direito, e que houvesse um jeito dele continuar. E tem essas outras demandas também, que muitas vezes nós somos procurados por questões, até agora mesmo, a terceira parcela, quando ele foi prejudicado, e a gente encaminhou para o jurídico. Então tem toda essa questão, Ela é bem abrangente. Ok, no decorrer do programa a gente vai falar muito sobre isso aqui. Você que é aposentado, você que é aposentada, mande seu recado aqui que responderemos na hora. Vou dar agora meu primeiro bom dia para a Fátima, obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Fátima já foi no nosso estúdio
antes da pandemia e agora que nós retomamos nossos programas presenciais. Seja muito bem-vinda, Fátima. As suas principais demandas desta diretoria da Aposentados. Bom dia, Valdir. Bom dia, minha amiga e colega e companheira de guerra, Edneuza. Nosso ilustre colega e amigo, também diretor de imprensa, Renê. Bom dia ao Valdir. Bom dia a toda a diretoria do Sindireta, a todos que estão nos assistindo. As meninas lá da recepção, que nós sabemos o sufoco que elas passam lá no dia a dia. E quanto à demanda do aposentado, Valdir, as minhas palavras praticamente serão as mesmas da minha amiga e colega Maria Edneuza, que é o seguinte: o aposentado é uma situação muito, mas muito assim delicada. Por quê? Porque nós aposentados, nós servimos o Estado durante anos, prestando o melhor de nós, demos toda a nossa juventude, a nossa saúde, e aí chega o dia da gente aposentar e dizer, agora eu vou ter uma vida tranquila e melhor. Se engana. Nós passamos a ter uma vida totalmente contrária. Aí é que vem os problemas, vem as doenças, vem as depressões, vem tudo. Por quê? Para os governantes, quando eu digo governantes, não é só o governo do Distrito Federal, não. É ambos os governantes. Para os governantes, o aposentado não tem peso nenhum, o aposentado não existe, o aposentado é apenas problema para o Estado. E eles esquecem o seguinte, é que o aposentado já serviu a eles, já serviu o Estado, fez sua parte. O aposentado, ele está vivo, ele também come, ele bebe. O aposentado, ele paga impostos como todo mundo, como qualquer um na ativa. Então, isso que os governantes deveriam direcionar mais um pouco para os aposentados e não esquecer que os aposentados, além disso tudo, de pagar os seus impostos em dias, como qualquer cidadão, ele vota. Ele tem o poder do voto e ele tem o poder também de decisão. É isso aí, Fátima. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar agora para o meu diretor de imprensa, Renê. Chegou uma pergunta aqui da Tânia Primo, que está nos acompanhando pelo Facebook. Essa pergunta da Tânia, eu vou querer primeiro que o Renê responda. Por quê? Porque ele é responsável pela comunicação e pela imprensa do Sindireta. E depois eu gostaria também da opinião das nossas duas convidadas. A Tânia Primo diz, bom dia, aposentei, morri, ela coloca 3 interrogações. Realmente não tem informações de nada, ninguém informa nada. Como é que é a questão dessa comunicação para com os aposentados, Renê? Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Valdir. Bom dia, presidente Ibrahim. Bom dia, minhas guerreiras lutadoras aqui, que a gente sabe que essas aqui, ó, quando a gente fez piquete lá na hora da rodoviária, essas aqui é o pelotão de frente. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim. E nada mais justo que trazer elas aqui para falar exatamente disso, da diretoria dos aposentados, né, Valdir? Claro. O que acontece? O que a nossa amiga Tânia falou foi o que a nossa amiga Fátima acabou de informar aqui. Os aposentados, eles deram a vida pelo serviço público, eles deram a vida para deixar um legado para as próximas gerações. E aí, os governantes, independente de partido político, coloração partidária, eles acham que o aposentado virou um fardo. Pelo contrário, a gente tinha que valorizar mais ainda com a questão da saúde, com a questão da qualidade de vida. Porque hoje em dia o aposentado, Valdir, ele se tornou o arrimo de família. É ele que patrocina os filhos nos estudos para poder passar num concurso público, ou mesmo para poder ter uma carreira profissional digna. Eles que patrocinam os netos nessa mesma situação, eles patrocinam até os bisnetos. Então, com a expectativa de vida aumentando, os aposentados eles se tornam cada vez mais os arrimos de família. E respondendo à pergunta da nossa amiga Tânia, nesse sentido, o que acontece? O Sindireta, ele é muito sensível a essa questão dos aposentados. Tanto é que a gente tem grupos de WhatsApp para poder receber as demandas, tem as guerreiras aqui para poder receberem pessoalmente os colegas lá na sede do sindicato. Eu pelo menos
tento estar todos os dias lá no Sindireta para poder ouvir, para poder tentar entender a necessidade de cada um e poder estar transformando isso em resultado. Tem os nossos jurídicos, né? O Dr. Marconi, que já veio aqui na TV Sindireta, quando a gente estava recentemente ainda online, né? E falando dos processos. Então, qual é a dica, qual é o pedido? É vir até conosco, Valdir, e poder, para a gente ver qual que é a melhor orientação. Porque, se eu não me engano, tem alguns processos na parte judicial, na parte jurídica, que o doutor Marconi está tendo êxito, que eu acredito que é de interesse dos aposentados de maneira geral. E nesse sentido, a gente vê muito a questão do que o ativo recebe e o que o inativo recebe. A gente precisa entender se aquele aposentado tem paridade, se ele não tem paridade, como é que está a situação financeira dele, porque o jurídico está de portas abertas. O aposentado, ele vendo que não tem que ele está recebendo alguma situação fora do comum, procura a gente, procura o departamento de atendimento lá do sindicato, o departamento jurídico, que a gente vai dar a melhor orientação para eles. Ok, eu vou passar aqui para Edneuza. Edneuza, a Tânia Primo, além de falar a questão das informações, eu gostaria que você falasse como é que é esse canal de comunicação aí do Sindireto para os aposentados, e ela fala assim, tô aqui assistindo para saber se tem alguma novidade para os aposentados. A resposta é sua. Oi, Tânia, bom dia. Prazer falar com você, né? Eu já até falei em programas passados que eu também sou aposentada. Não foi a aposentadoria que eu queria, porque quando eu entrei no GDF eu até falava que não queria aposentar, que eu queria trabalhar. Enquanto eu pudesse, eu queria estar trabalhando. Quando eu via colegas fazendo a contagem de tempo, eu ficava horrorizada com aquilo, né? Então eu falava, nossa, você já está pensando em aposentadoria? E, no entanto, eu fui acometida por uma LER que me levou à aposentadoria aos 15 anos de serviço público. E pensa no trauma. Tanto você está ali produzindo, de repente você se sente cortada e teve a redução, né? Porque como a LER não é especificada em lei, né? Eu perdi 50% do meu vencimento. Isso é uma outra história, né? E detalhe, quando você aposenta, quando você já apresenta um problema de saúde, você já começa a ser discriminado, você já vai sendo jogado para o lado. Porque enquanto você está produzindo, você não faz mais que sua obrigação, né? Mas aposentou, aconteceu. Eu trabalhei no PROCON, o meu ex-chefe veio a falecer, não me comunicaram, né? Eu tomei conhecimento lendo o Correio Brasiliense. Eu vi lá no obituário o nome dele, eu achei muita coincidência, né? Eu falei, não, pode ser um nome homônimo e tudo, né? E depois o convite, o nome da viúva, e como ele era afiliado ao DEM, o DEM e a viúva convidando para a missa de 7º dia. E na paróquia lá da minha cidade, inclusive, que ele morava lá também. E eu conversando com meu irmão, ele falou que o irmão dele é professor, trabalhava na mesma escola, falou, você não sabe, ele faleceu. E tempos depois encontrei com uma ex-colega, questionei isso, ela disse, mas você aposentou, né? Então quer dizer, aposentou, acabou. E detalhe, em relação, complementando o que Valdir falou, o que Valdir não, desculpa, o que o Renê falou, realmente a gente fica sem canal de comunicação, porque até o SEI, enquanto você está na ativa, você acessa o SEI. Seu ato de aposentadoria saiu, hoje você já é eliminado. No outro dia você tenta acessar, você não tem mais nenhum acesso. E quanto ao Sindireta, o Renê colocou muito bem aqui, os canais, nós temos grupos no WhatsApp, nós temos o atendimento, né, presencial e telefone, e também nós estamos tentando, hoje com essa facilidade que a gente tem aqui, né, a internet e tudo, a gente acaba esquecendo até da parte escrita, da redação, né? Mas há o projeto do Sindireta,
de retornar com o jornalzinho, de enviar o jornalzinho para os nossos filiados, principalmente os aposentados, porque tem aqueles que não gostam muito da internet, eles preferem receber. Mas, para isso, é necessário que você entre em contato com o Sindireta e atualize seu endereço. Agora, quanto às pautas, as lutas, são essas que eu falei lá no início. Nós temos aí o processo do Plano Collor. É necessário que você entre em contato com o escritório do Dr. Marconi, veja como está a posição do seu processo, se precisa levar algum documento ou não. E agora, nós temos a luta, mas o sindicato não parou, continua trabalhando. Mas em relação a reajuste, agora não tem, porque nós estamos no período eleitoral. Qualquer reajuste para ser dado tem que ser até 6 meses antes do pleito eleitoral, né? Agora o sindicato não abriu mão, continua buscando a perda da inflação dos últimos 12 meses. Então, tem essa questão, que isso aí pode ser dado a qualquer momento. Mas continuamos, e a gente se coloca à disposição de você, Tânia, e dos demais colegas, ativos e aposentados, e também pensionistas, tá? Porque eu também sou pensionista, não do GDF, de um outro órgão, né? Mas a gente se coloca à disposição, ligue, ou apareça lá para tomar um café com a gente. É isso aí. A turma está sempre trabalhando. Eu vou passar aqui para a Fátima, além de falar sobre a questão da comunicação do Sindireta também, e eu vou te passar aqui, são 2 indagações de um mesmo assunto que também vou colocar aqui na nossa mesa para a gente discutir, inclusive com a participação do Renê. Alguma ação para tentar reduzir a alíquota da Previdência Social? E aqui a Luciene fala: Sindireta, por favor, fale sobre o projeto de lei no Senado a respeito da alíquota da Previdência. Começa com você, Fátima. Valdir, dando bom dia aqui a Tânia, né? A primeira aí que foi Tânia, a Tânia. E a Luciene. E a Luciene. Veja bem, Tânia e Luciene. Como eu já disse anteriormente, como é difícil ser aposentado nesse país. Super difícil, né? Vocês, para terem uma ideia, eu estou no Sindireta desde a sua fundação, tanto que eu ajudei a criar o Sindireta. Tenho esse orgulho, imenso orgulho, de dizer que faço parte do Sindireta há 32 anos. Aquela época, até então, ninguém queria ser sindicalista. Nós brigávamos, estávamos no governo de transição ainda, né? E eu tinha, na época, 23 anos, era uma menina. Hoje eu estou aqui aposentada, prestei 33 anos de trabalho e muito bem trabalhado para o Distrito Federal, num local super insalubre, onde ninguém gosta muito de trabalhar, que é na Agência do Trabalhador, principalmente Galeria do Trabalhador, foi onde eu me tornei muito conhecida pelo trabalho, que eu acredito que foi muito bom o trabalho que eu desempenhei lá, até pelos elogios da minha saída e até mesmo pela condecoração que fizeram a mim quando da minha aposentadoria. Mas é como você falou e eu já disse anteriormente, nós aposentados somos esquecidos porque para os governantes nós não comemos, nós não bebemos, nós não vestimos, nós não adoecemos, que está tudo errado, porque deveria ver o aposentado com mais carinho, porque a máquina do serviço público, para nós que já estamos aposentados e passamos o bastão para os que entram depois, dependeu muito do nosso trabalho. Quanto à questão da Previdência, desse aumento exorbitante, que ao invés do governo nos dar, fez nos tirar, existe sim, existem ações já na Justiça, o doutor Marconi tem uma ação já, desde o começo, nós lutamos, não pense você que nós não lutamos para que isso não acontecesse, que nós lutamos e muito, com unhas e dentes, não conseguimos, não obtivemos êxito para que isso não acontecesse. Mas nós temos ainda uma esperança, nós ainda temos assim, uma luzinha no fundo do túnel, porque já existem 2 estados que já recuaram e voltaram para os aposentados a contribuição anterior. Então, nós estamos contando, né, que nós também venhamos
a conseguir a qualquer momento, ou sei lá até quando, né, retroagir isso aí em benefício nós aposentados que já somos tão sofridos. Quanto ao aumento, minhas amigas e queridos aposentados, nada até o momento, não existe nada. O que nós temos aí, então, que foi a terceira parcela que nós recebemos, não foi aumento, isso aí já foi uma questão antiga, que já foi um realinhamento de carreira de 2013 e que os governos anteriores não deu calote e que o Ibanez só agora, por ser ano político, resolveu nos pagar. Essa aqui é a verdade, né? Agora nós vamos correr atrás do quê? Do retroativo. Por quê? Correr atrás do retroativo. O momento que o governo reconheceu que a parcela, a terceira parcela, era devida, ele já está reconhecendo, então, que esse direito do retroativo existe. E nós vamos correr atrás. A comunicação, infelizmente, a comunicação nossa do sindicato com os aposentados ainda está muito a desejar, mesmo porque vocês sabem, com a pandemia, com esses governos que estão aí tirando os direitos mesmo dos sindicalistas, sabemos que o sindicato só funciona com seus filiados, só a máquina para funcionar tem que ter filiado, e por conta desse não incentivo do governo que é contra os sindicatos, muitos acabam se desfiliando e o sindicato fica totalmente sem ônus nenhum, sem força para arcar com despesas. Mas nós temos um projeto, não posso te dizer quando vamos poder conseguir isso, que seria voltar ao mala direta. Tá? Mas enquanto isso não vem, você pode estar ligando ao sindicato, estamos todos lá dispostos, de portas abertas para recebê-los, todos vocês, a Tânia e todos que é filiado, nos procurar, estamos de portas abertas para vocês irem lá, para a gente pôr vocês mais ou menos atualizados da nossa luta diária, tá bom? É isso aí. Turma não para. Vamos lá, Renezão, vamos responder aqui a Sônia Medeiros. Um abraço para a Sônia, está sempre nos acompanhando aqui pela internet. Ela pergunta, sobre a Gari que tiraram de nós, há alguma chance de retorno no contra-cheque? Então, Sônia, bom dia, tudo bem? Essa questão da Gari, o sindicato foi logo em cima da Secretaria de Cultura, batalhou, e a gente conseguimos, junto ao governo, a criação de uma gratificação podendo recompor essa perda que aconteceu. É engraçado, Valdir, que para tirar o GDF, em menos de 15 dias, o GDF suspendeu a Gari dos aposentados. Rapidinho. Agora, rapidinho, num foguete. Agora, para dar a terceira parcela, por exemplo, olha a luta que foi aí, 9 anos. Desde 2015, né? Desde 2015, né? Então, há essa discrepância e sempre a gente fala, poxa, o aposentado, logo o aposentado, o que deu o sangue, deu o suor para a máquina pública, para o governo, e faz uma arbitrariedade dessa. E outra coisa que nem a Fátima falou, o aposentado, ele também consome, ele também gera imposto, ele também, além de ser um arrimo de família, ele ainda deposita as suas finanças para o governo, porque o governo, é que nem o presidente Ibrahim fala, o governo ele já come do servidor ativo e do inativo o seu imposto de renda, o seu INSS, parte do salário já volta para o governo automaticamente. Então, quer dizer, a máquina que é hoje o Distrito Federal é o serviço público. Então, parte da renda do serviço público já volta para o governo automaticamente. Então, é nesse sentido. A gente fez essa questão da Gari, criamos uma gratificação que substituiu a Gari, e a gente precisa ver o caso específico dela, se ela foi contemplada ou não. A gente também pediu, dentro do projeto devolvendo fazendo essa justiça com os colegas, a questão dos PPGGs lá, mas só que o governo suprimiu a parte que contemplava os PPGGs dentro da cultura. Então é nesse contexto, a gente precisa ver o caso dela e se é passível de judicialização, que até o nosso amigo Bira, que é outro aposentado, está cuidando dessa parte da judicialização, exatamente dos danos que o governo fez com relação a esse corte precipitado da Gari, a gente aciona também o judiciário nesse sentido. Ok, muito obrigado, grande Renê. Vamos lá, minha amiga Edneuza. A Tânia pergunta, qual a chance de ser aprovado
aprovada o reaproveitamento dos aposentados interessados em retornar ao governo. Essa turma quer voltar a trabalhar. Olha, que bom, hein? Saber que o povo está bem na ativa, porque existe aí aquele preconceito, né? A pessoa passou dos 30, diz que a mulher só faz aniversário até os 30. Depois são 31. 31, tá certo. Eu falo que não é aposentado. Estamos aqui tirando o Renezão e a minha turma técnica, tudo sessentão. Eu falo que nós estamos na terceira juventude, não é terceira idade. Então, Melhor idade. Não é? Melhor. Então, aqui, enquanto em outros países, principalmente no Oriente Médio, que o pessoal sente orgulho em envelhecer, né? Aqui não, a pessoa tem vergonha. Porque é o preconceito, né? Mas é bom saber. Agora, essa questão é aquela. Não vou dizer que é natimorta, mas, assim, nasceu, mas o governo deixou lá a criança. A criança está lá no berçário. Não sabemos se está numa UTI, onde é que ela está, né? Ele criou a lei, né? Mas falta a regulamentação. Não sabemos quem vai voltar e quando. Está assim, parado. Ninguém fala no assunto. É como caviar. Eu não vi, não comi, só ouço falar. Então, tem essa questão. Ele criou e nós sabemos, né, como a terceira parcela. Eu já falei em alguns programas, né, a questão da terceira parcela, quando ele esteve no Sindireta e falou que conhecia o servidor público, e que de servidor público ele entendia. E depois, em 2 jornais locais aqui, de 2 grandes emissoras do DF, ele chegou a falar que lei não se discute, se cumpre. E garantiu que a primeira parcela, que a terceira parcela, ele incorporava no primeiro ano do governo e que pagaria o retroativo até de uma vez. Que se o GDF não tivesse verba, ele pagaria do próprio bolso. Porra, isso é surreal, né, gente? Total. Ele é um grande jurista, ele sabe disso que não pode, né? E como ele trabalha para sindicatos, ele sabe que isso não pode acontecer, né? E depois que assumiu, ele começou a enrolar. Detalhe, até hoje nunca recebeu o Sindireta. E a terceira parcela, ele só veio pagar agora, 3 anos depois. E a gente sabe o porquê. Agora eles incorporaram assim, um espírito bom, que lembraram do servidor público. Enquanto da área federal, com os pacotes maléficos, agora está querendo pagar reposição, perda inflacionária e etc., o daqui lembrou da terceira parcela, porém a obra ficou incompleta, né? Ou seja, incorporou, mas se recusa a pagar o passivo. Espera aí, governador. Se é lei, lei tem que cumprir, né? Com certeza. Então, é isso aí, Ednilson. E outro detalhe, né, Tânia, a sua pergunta, né, que é sobre a volta. Então, sobre a volta, não tem nada, vamos ver. E agora, eu acredito que não pode chamar, porque estamos em ano eleitoral, daqui a 4 meses tem a eleição. Qualquer coisa que ele fizer vai de encontro com a lei. Então, vamos ver para o próximo ano, caso ele seja reeleito, se ele vai colocar em prática ou se o processo vai ser abortado, né? Vamos ver. A gente não sabe qual foi o interesse dele, né? Então, é aquele negócio, nunca se sabe. Cabeça de governadores, de políticos e bumbum de neném, a gente nunca sabe o que acontece, né? É o terceiro segredo de Fátima. Vamos lá. Falar em terceiro segredo de Fátima, vou fazer essa pergunta para a Fátima aqui, que chegou. Como reduzir o percentual de deságio nas ações judiciais quando do recebimento das RPVs e precatórios? 40% é um absurdo. Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Sandra. Veja bem, Sandra, essa questão, isso aí já é uma questão jurídica. Se eu te responder aqui, eu estou sendo hipócrita porque eu não sou advogada, entendeu? Quem está hábil a responder essa pergunta, essa questão aí
como é que se diz o nome, dessas custas aí de juiz e tudo, seria um dos nossos advogados do sindicato ou o próprio escritório do Dr. Marconi. Se eu lhe responder aqui, eu estou sendo sinceramente hipócrita, porque eu estou entrando em uma área que não é minha. Eu entendo de vários outros assuntos, direito nosso, trabalhador e tudo, mas essa área desses honorários advocatícios e juízes, essas questões judiciais, é uma área assim que, sinceramente, eu sou sincera em te dizer que eu não sei como funciona. Caberia essa pergunta ao nosso escritório de advogados da sede do Sindireta ou do próprio escritório do Dr. Marconi, certo? Complementando aqui, Isso. Eu peço a palavra aqui para a nossa amiga Fátima. O que acontece? Pelo que eu entendi da dúvida dela, é a questão daquela questão dos precatórios, quando faz o acordo, que a pessoa tem um precatório, vai até o governo, e o governo só paga sim, 60%. Quer dizer, depois o governo... eu volto a falar. o governo, tipo assim, e o governo diz que está sendo bom moço, falando, não, você tem um precatório de R$100, eu só vou te pagar 60 reais, os outros 40 voa. Eu acho que é nesse sentido. Que aí o governo está dizendo, eu estou sendo um bom moço. Isso eu acho um absurdo, porque o precatório já é uma dívida que o cara vem carregando, que vem batalhando para ser reconhecido. E aí o governo fala, só paga os 60 reais do seu precatório de 100, os outros 40 voa. Com relação à questão judicial, por exemplo, os advogados cobram o percentual exatamente do serviço deles, ali nada mais justo do que é o serviço que eles estão batalhando, que eles estão exatamente representando você com relação à justiça para poder falar, o direito dele é líquido e certo. Mas a questão do governo pagar, ele emite um precatório de R$100 e ainda vai pagar só 60, isso é muito injusto. Eu acredito que a nossa amiga falou nesse sentido. Completar, viu, Valdir? Sim, depois eu vou passar a palavra para a Edneuza. Perfeito. Veja bem, então, se a pergunta é a Sandra, né? Isso. Sandra, se a sua pergunta está direcionada a essa questão dos 40% que o governo fica quando ele sugere que você que tem precatório a receber, mas que você abre a mão da ação judicial e faça um acordo através da PRG, né, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para receber apenas 60% e ele ficar com 40%. Isso eu acho assim que é uma injustiça e que o governo age de má fé. Age de má fé com principalmente, eu digo nós aposentados, porque ativos mesmo são poucos que tem. Somos nós mesmos os aposentados, só sobra para nós aposentados, é que temos mais essa questão dos precatórios, que é o plano Colo, o plano Bressa, o plano Verão, os tickets de alimentação. Por exemplo, até hoje nunca recebi meus tickets de alimentação. Tenho esperança agora, que eu entrei na fila lá dos prioritários, por eu ser 60, né? Espero receber antes de morrer, tá? Ser mais bela. Mas se sua pergunta foi em cima da questão dessa, como é que se diz, dessa questão que o governo ilude o aposentado, ilude a pessoa que tem o precatório, dele fazer um acordo para receber apenas 60% e ele ficar com 40%, o meu ponto de vista é que ele age totalmente de má fé com os aposentados. É isso aí, eu quero ouvir a minha amiga Edneuza. Vamos lá. Olha, oi Sandra, bom dia, tudo bem com você? Também te aguardamos lá no sindicato, viu? Vai lá tomar um cafezinho com a gente, uma água, tá? É o seguinte, eu estava pensando aqui, hoje vocês devem estar pensando, nossa, a Edneuza hoje veio bem moleca, né? Porque da outra vez eu estava mais brava, hoje eu estou mais light. Tá mais light. Minha Espírito mãe... de sexta-feira. Sextou, como diz o nosso amigo Negreiros. Minha mãe falava sempre, a Edneuza fala sério brincando e brinca falando sério, né? Então, o governo faz o seguinte, ele te quebra as pernas, te dá as muletas, e você ainda agradece a ele por ter dado as muletas, e ele ainda vai lá e faz campanha. Eu dei as muletas para ele, viu? Né? Então, tem esse detalhe. A RPV, eu passei por isso, viu, Sandra? A minha vida, a minha história é bem grandinha no GDF, sabe?
E eu passei por isso. A RPV, que foi o processo que eu tive que entrar para conseguir provar que a minha aposentadoria foi acidente de trabalho, porque eu fui aposentada por doença por invalidez, não especificada em lei, né? Então, eu tive que constituir perito, pagar em dólar, que ele me cobrou em dólar. Eu questionei que a moeda corrente é o real, e ele falando que cobrava em dólar, e eu pago em real, e ele em dólar. Até que eu falei, converta o dólar em real e eu faço o cheque. Foi assim. Depois, processo na Justiça, terceira vara de Fazenda Pública, e o juiz lá na época resolveu designar um perito que trabalha para o tribunal para fazer um outro nexo causal. Tive que pagar também, né? Então, depois de muito tempo, processo rolando e tudo, ganhei. Foi integralizada a minha aposentadoria, né? Aí veio a questão do atrasado, da época que eu aposentei até aquele período. E eu entrei nesta RPV e veio essa questão. Ou seja, a minha aposentadoria, o meu processo, é de 2015, quando foi integralizado. Eu estava na lista para receber talvez daqui a uns 10 anos. E detalhe, imprecatório, certidão, que você pega e vai vender com deságio também, né? E aconteceu que eu tive que optar pela RPV, ou seja, abri mão de 40%, recebi a parte, e aquele detalhe, você ainda tem que ficar feliz porque recebeu. Porque o governo foi benevolente e te pagou. E isso aí é uma questão que eu nem sei se cabe recurso, só como a nossa amiga Fátima falou, só um advogado mesmo para te explicar, você pode nos procurar, tem o nosso departamento jurídico, que é muito bom, são pessoas atenciosas, a Keila, o doutor Clécio, o doutor Raufer, o doutor Ximenes, eles podem te orientar melhor a esse respeito. A RPV veio justamente para desafogar a justiça e para pagar, ou seja, esse processo que você vai receber, vamos supor daqui a 10, 15 anos, você recebe agora, se já tiver execução, se já tiver tudo certinho, com esse deságio. Ou seja, o governo te deve, né? É uma dívida, ele te paga e ainda fica com uma parte do erário. E quanto à questão dos honorários advocatícios, eu vou complementar. O escritório do Dr. Marconi está cobrando 20%. Isso para todos. Nós aqui que somos diretores, estamos na mesma situação. Só que o meu processo da revisão, esse processo que eu entrei por fora para reverter a minha situação, tem a esposa de um amigo do meu marido, colega dele do Tribunal de Justiça, ela recém-formada, advogada, e eu tinha entrado primeiro com o processo administrativo, né? O processo ficou 1 ano e 1 mês, entre Tribunal de Contas, gabinete do governador, voltava, até que o Tribunal de Contas não reconheceu, porque se ele reconhecesse o nexo causal, ele era obrigado a conceder, a integralizar a minha aposentadoria, e isso abria jurisprudência. Então, o que um procurador mandou um recado é que não ia tomar conhecimento, que eu fosse para a justiça que eu ganhava. E na época eu conversei com os advogados aí no sindicato, que não é essa banca que está aí agora, eram outros, né? E eles falaram, se você vai entrar na justiça, você vai ter que constituir outro perito do trabalho. E eu fiquei apavorada. Eu falei, se já deu trabalho para encontrar um, como é que eu vou encontrar um segundo? Né? Só que o segundo é o tribunal que designa, tá? Então, aconteceu. E esse amigo do meu marido chegou lá, viu a cópia do processo, pediu para ver, né? Levou. Depois entrou em contato com o meu marido, perguntando se a gente não confiava a ação para ele, para a esposa dele fazer. E como é aquela questão de amizade, ele pegou. Detalhe, ela me cobrou 30%.
Então, tem essa questão, mas tudo isso é questão de conversar. Claro. Está no contrato, né? E eles estão cobrando isso aí mesmo. Tanto fora como sindicato, é essa faixa. Tudo é tá? comunicação. É. Meu amigo Renê, vamos lá, deixa o Júnior te enquadrar aí enquanto o show coloca aqui na nossa geral. O Jorge Luiz Cavalcante, também agradeço muito a audiência do Jorge, está sempre nos acompanhando aqui. Ele pergunta por que a Previdência... ele pergunta, nós aposentados temos chance de receber o retroativo da terceira parcela? Porque a Previdência nos deixou totalmente na miséria. Resposta é sua. Isso mesmo. Tudo bom, Jorge? Obrigado pela audiência. O que acontece? Que nem as meninas comentaram aqui, a questão do passivo da terceira parcela. O passivo da terceira parcela é direito de todos que tiveram essa terceira parcela suprimido. Então, o sindicato já está com um processo judicial bem avançado, se eu não me engano já está no STF essa demanda, e logo a gente vai ter essa notícia maravilhosa de receber esse retroativo. A gente, que nem a nossa amiga Ednilson falou, quebra as pernas e dá a muleta, né? Infelizmente a muleta vai ser os precatórios, né? Mas tem que se fazer justiça, porque a terceira parcela foi o que as meninas comentaram, o governo reconheceu o pagamento dela. Então, tem que nada mais justo do que devolver o que é de direito nosso, independente se está na ativo ou inativo, né? Então, nesse contexto, é justo, é de direito e tem que ser pago para todo mundo essa questão da terceira parcela. Fazendo um adendo aqui, Valdir, o que aconteceu? No slide de divulgação, a gente botou a nossa amiga Fátima Maciel, mas é a Fátima Maciel, a nossa amiga aqui, mas a gente colocou como crédito a Fátima Lima. Me perdoa, minha amiga Fátima, tá corrigido o erro aqui, a gente descobriu o erro. Tantas Fátimas, né, no nosso sindicato, são duas guerreiras, batalhadoras, e a gente estava retificando essa questão. E nesse sentido também, Valdir, eu peço licença aqui para as nossas amigas, a gente vai ter a Assembleia Geral na próxima quarta-feira, referente a uma minuta de projeto aí de desmembramento da PPGG, que o sindicato é veementemente, totalmente contra essa situação. Resumindo, então, um pequeno grupo de gestores estão querendo expulsar os analistas e os técnicos da PPGG da sua carreira de origem. Isso a gente não vai permitir, e vai ser quarta-feira, dia 8 de junho, às 10 horas, lá na Câmara Legislativa. Precisamos encher aquele hall de entrada da Câmara para exatamente mostrar para os deputados que nós somos contra esse projeto maléfico contra a PPGG. A gente batalhou tanto com o professor Angelino, com as consultorias que o sindicato fez, com o trabalho feito por várias mãos, nesse sentido de construir uma carreira forte, que é políticas públicas e gestão governamental, e assodadamente tem meia dúzia de gente que vai lá, põe um projetozinho ali submarino na Câmara, e a gente não vai permitir isso. Vamos com força total na quarta-feira, dia 8 de junho, às 10 horas da manhã, lá na Câmara Legislativa. O sindicato vai estar com toda a estrutura, carro de som, água, para poder dar o apoio necessário lá para os colegas, que a gente vai fazer um movimento muito bonito, Valdir. É isso aí. Só complementando. Claro. Né? Complementando o que o Renê falou em relação ao processo da terceira parcela. Da terceira parcela. Isso. Esse processo não é bem sobre o passivo. É porque, na época, aqui fica frisado mais uma vez, como que ela não é lei? Se nós ganhamos por 17-0 no Conselho Especial de Justiça do TJDF. E o senhor Wallenberg, não satisfeito, recorreu ao STF. Então, é o processo que está lá, está bem adiantado. Ele retornou ao TJ agora, porque me parece que os ministros querem um parecer do presidente do Tribunal de Justiça. Então, vem a questão, se ela não existe, por que o processo está circulando e ainda está lá no STF? Não teria sido motivo de arquivamento? Né? Então, e no momento, reforçando o que o Renê falou, no momento que ele pagou, ele assumiu, é a questão da meia-culpa, ou seja, ele terminou de assumir que ela existe. Agora, de acordo com esse processo,
Se nós ganharmos lá no STF, acabou. Ele tem que pagar. Aí não existe. E qualquer coisa, os sindicatos estão se mobilizando, até para ver essa questão, em relação se pode entrar com um processo agora ou se aguarda o resultado deste lá. E em relação à previdência, ao desconto previdenciário, né, dos aposentados e pensionistas, que é um crime, né? A pessoa já trabalhou, deu sua vida, no momento que tem que descansar, muitos estão com problemas de saúde, aí vem o governo e corta. Tudo começou com a PEC da reforma previdenciária. Junto com a PEC da reforma previdenciária, o nosso presidente encaminhou uma PEC paralela, pedindo para que fosse também aumentado a alíquota dos servidores da União, alterando de 11 para 14, e lá o aumento varia de 14, acho que até 21%, 22%, uma coisa assim. E, detalhe, foi aprovado lá no Congresso. As duas PECs passaram, né? E nisso o senhor Bolsonaro, não satisfeito, aliás, como é proposta de emenda à Constituição, o que sofre alteração, estados, municípios e o DF tem que alterar também. Mas ele, não satisfeito, assinou uma lei determinando que estados, municípios também fizessem as suas alterações. E aconteceu que aqui no DF, o senhor Ibanez caprichou. O que já era ruim na área federal, ele piorou aqui. E ele cravou a faca com gosto. E nisso tem um processo, sim, no STF. Esse processo não é do Sindireta, me parece que é do Movimento Unificado, onde foi constituído um advogado especialista em reforma previdenciária, em previdência, né? Aliás, só corrigindo, especialista em previdência, e entrou com um processo. E a gente está aguardando o resultado, mas o sindicato, o Sindireta, está trabalhando para tentar reverter essa situação também. Quer dizer, aumento tem que ter porque houve uma reforma, né? Mas que fique pelo menos nos moldes dos outros estados e da União. Agora, em relação, tem estados, eu já fui até questionada sobre isso, tem estados que realmente já reduziram. Aí é aquela questão, cada estado tem a sua lei orgânica, né? E tem governadores aí que acharam por bem tirar. E muita gente diz, mas se lá tirou o Ibanez, aqui tem que tirar. Não, aqui nós temos uma lei orgânica. Então a gente tem que aguardar. Agora a gente está conversando também, está tentando ver e aguardando o resultado do processo que está no STF. Tá? Ok, Edneuza. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Estaremos de volta na próxima. Agradeço muito aqui a participação do Renê, da Edneuza, da Fátima. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira ao vivo com mais uma edição do seu programa TV Sindireta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Encerra daí o show. Ok, positivo. Show!